Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos propriedades dos logaritmos. Eu começo com a história do assunto. Tem umas partes que nós já vimos em outras aulas aqui da playlist de logaritmos. Em 1614, Napier foi o primeiro a publicar sobre o assunto, logaritmos. Isso foi lá na Escócia. Um professor de matemática na Inglaterra, na hora viu que aquilo era muito importante, o Henry Briggs. O Briggs foi lá visitar o Napier. Uma visita em 1616, outra visita em 1617. O que o Briggs foi lá conversar com o Napier é o seguinte: qual base um logaritmo deve ter para que com essa base o logaritmo facilite ao máximo as contas que eles precisavam resolver naquela época? E eles concluíram que a base 10 desempenhava esse papel. Então foi aí que surgiu a importância do logaritmo de base 10. Tá, para que o Briggs queria os logaritmos? É que ele fazia contas em astronomia. E os logaritmos facilitavam essas contas aí. E a astronomia para o Briggs era utilizada em navegações e na construção de mapas. O Briggs tinha um amigo com os mesmos interesses, o Edward Wright. Eu já falei dele, aquele matemático que era um pirata inglês. Mesma coisa com o Wright. Ele tinha que fazer contas de astronomia. Os logaritmos facilitavam isso. E para que ele fazia astronomia? Para navegações e construção de mapas. Tanto é que em 1614, quando o Wright soube daquele trabalho do Napier, na hora ele decidiu traduzir. É que o Napier escreveu em latim e o Wright passou para o inglês. Ele morreu durante o processo, mas continuaram o trabalho dele e em 1616 já havia um livro em inglês sobre logaritmos. O Briggs começou a conversar com o Napier lá em 1616. Em 1624 surgiu o grande fruto daquela conversa, uma tábua de logaritmos. O que é uma tábua de logaritmos? É um livro. Eu tenho um livro aqui, é uma tábua de logaritmos. Eu vou mostrar na tela, não vai aparecer, tá? Mas vale a minha tentativa. Isso aqui é uma tábua de logaritmos. É um livro cheio de números. Eu vou reproduzir aqui. Então aqui eu tenho uma tábua de logaritmos. O que eu tenho aqui dentro do livro são páginas e páginas assim, ó. Um número e o seu logaritmo. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. O que está escrito aqui é o seguinte: o logaritmo do número 10 é 1. O logaritmo de 10 é 1. Aliás, por que vale isso? Tá, quando nós escrevemos só log, sem indicar a base, significa que a base é 10. Então eu estou falando em logaritmo de base 10, eu estou falando em uma exponencial de base 10. Se o logaritmo está levando o 10 no 1, então a exponencial vai pegar o 1 e levar no 10. O que uma faz, a outra desfaz. Tá, e nós sabemos que 10 elevado a 1 é igual a 10. Por isso que o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Outra linha qualquer aqui, ó. Aqui eu sei que o logaritmo de 10.000 é 4. Por que vale isso? O logaritmo de 10.000, tem 10.000 que tem, igual a 4. Logaritmo de base 10, exponencial de base 10. Se o logaritmo está levando o 10.000 no 4,
Então a exponencial vai pegar o 4 e devolver o 10.000. E eu sei que 10 elevado a quarta é 10.000, por isso que o logaritmo de 10.000 na base 10 é 4. Tá, mas isso aí foi fácil. Bem mais difícil. E por isso que demorou tanto tempo. Olha aqui, ó. 1616, 1624. Olha como é muito mais complicado ver isso aqui, por exemplo. O logaritmo de 2 na base 10 é 0,30 a 10, aproximadamente. O que é que significa isso? Que se eu pegar uma exponencial de base 10, ela vai pegar o 0,30 a 10 e levar no 2. Ah, isso aí é bem difícil. Encontrar o expoente ao qual eu devo elevar o 10 para encontrar o 2. Isso aí é uma tarefa demorada. Então note que construir uma tábua de logaritmos é uma tarefa muito difícil. São muitas e muitas contas para fazer até achar aqui, ó, o expoente apropriado. 10 elevado a 0,30 a 10 dá mais ou menos 2, tá? Eu coloquei aqui o sinal de igual, eu vou manter o sinal de igual, mas é aproximado. O Briggs, quando publicou isso aqui, fez um trabalho incompleto. Tinham muitos números importantes, ele acabou não fazendo. Até porque a tarefa é difícil pra caramba. É aí que entra outro personagem, o Adriaan Vlak, lá na Holanda. Aqui nós temos um vendedor de livros holandês. Ele fez um trabalho parecido com o do Edward Wright, só que para os holandeses. O que o Wright fez? Pegou o trabalho do Napier em latim e passou para o inglês. O Adriaan Vlak, em 1626, pegou o trabalho do Napier em latim e passou para o holandês. Mas ele fez mais do que isso. Em 1628, ele pegou o trabalho do Briggs e completou. Em 1628, surgiu a primeira tábua de logaritmos completa. Quando eu digo completa, eu quero dizer que ela foi do 1 até o 100.000, descobrindo expoente por expoente. Qual é o expoente ao qual nós, por exemplo, devemos elevar o 10 para encontrar o 2, como eu fiz aqui. Uma tarefa complicada pra caramba. Tá, e por que o Vlak fez uma coisa tão trabalhosa? Logaritmos, eu vou mostrar daqui a pouco, são uma ferramenta que facilita as contas. Numa época em que não existia a calculadora, o que se fazia era utilizar logaritmos. Isso parece ser muito importante, ainda mais se nós já vimos aí que astrônomos, navegadores, construtores de mapas, todos esses caras com certeza gostariam de ter uma ferramenta mais prática para fazer contas. O Vlak pensou, cara, isso aí vale dinheiro. Ele era uma pessoa que trabalhava numa livraria. Ele tinha a sua editora, a sua livraria. Então ele pensou assim, ó, eu vou ganhar dinheiro com os logaritmos. Por isso que ele fez esse livro, para vender. Tanto é que ele saiu da Holanda e se mudou para a Inglaterra. Abriu lá a sua livraria e entre os livros que ele vendia estava esse aqui. Só que ele deu azar, porque quando ele estava lá na Inglaterra, estourou a Revolução Puritana, uma guerra civil dentro da Inglaterra. Ele teve que fechar a sua livraria e foi para a França vender os seus livros. Então teve aí um gasto de mudança, Holanda, Inglaterra, França. Mas aqui nós temos uma das primeiras pessoas que pensou nos logaritmos de um ponto de vista financeiro. Ganhar dinheiro vendendo livro do assunto. Então aí está o contexto em que surgiu a tábua de logaritmos. E tenho mais uma pequena curiosidade que eu quero falar.
que não está diretamente relacionada com isso, mas está diretamente relacionada com esses dois caras aqui. Briggs e Wright, dois amigos. Eu vou colocar mais um amigo deles aí na história. Eram 3 amigos. O Christopher Hayden, mais o Briggs e o Wright, formavam aí um trio de amigos, com um interesse em comum, a astronomia. Eu já mostrei que o Briggs e o Wright tinham interesse em astronomia porque isso era útil em navegações e construção de mapas. Já o Hayden tinha interesse em astronomia porque ele era um astrólogo. Um astrólogo que publicava vários livros. Eu vou falar de um livro em especial que ele publicou em 1603. Então é antes de tudo isso que eu falei. Porque a história que eu contei aqui, começou em 1614. Isso aqui tudo é o título de um livro de astrologia do Hayden. Eu deixei no original porque você pode querer buscar aí na internet. Existem trechos do livro na internet. Numa tradução assim bem rápida, demonstrações matemáticas da validade da astrologia. Esse aí é um livro cujo propósito era mostrar que a astrologia também é uma ciência. E esse livro, ele é muito famoso para o pessoal da astrologia. Existem edições desse livro dos anos 1600, 1700, 1800, 1900. Esse livro tem várias e várias edições. Famoso pra caramba. Tá, e por que eu estou falando de um livro de astrologia? Tá, o autor era amigo ali do Briggs e do Wright, mas é que tem algo muito mais importante. Existe um fato histórico. Em 1663, Newton estava em uma feira quando ele pegou um livro de astrologia, se interessou pelo assunto e ele quis entender a matemática que estava ali por trás. E foi a partir do interesse em entender a matemática por trás daquele livro de astrologia que o Newton despertou o seu interesse em matemática. Essencialmente, o Newton começou a estudar matemática quando ele pegou em mãos um certo livro, que ninguém sabe qual foi, mas foi um livro de astrologia. Tá, isso é fato. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Um dos fortes candidatos a ser esse livro que o Newton leu foi esse aqui. Porque olha o título dele, é muito interessante o título. Demonstrações matemáticas da validade da astrologia. É bem chamativo. Eu nunca consegui achar o texto completo, mas eu tenho muito interesse em fazer isso aí. Então aqui está um candidato bem forte a ser aquele livro que o Newton leu. Nunca saberemos, tá? Mas ficou aí o candidato. Então aqui um parênteses grandão só para falar desse livro que foi escrito por esse cara que era amigo direto desses dois, e esses dois foram muito importantes para expandir o uso dos logaritmos. Agora eu vou mostrar uma coisa que na escola eu considero muito mal dado, que é essas propriedades aqui. Então eu vou mostrar para que serve isso. Mas antes, se você gostou aí do contexto histórico todo, deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o projeto a crescer. Tá, para que serve isso aqui? Eu vou mostrar usando aquela história das tábuas de logaritmos. É assim, ó. Imagine que você seja um astrônomo
e que precise fazer essa conta. Raiz cúbica de 22,4. Tá, não existia calculadora naquela época. O que se fazia era o seguinte. Tá, eu não sei quanto que vale isso aí, eu vou calcular o logaritmo desse número. O logaritmo dele é isso aqui. Vou usar as propriedades dos logaritmos. A minha pergunta é quanto que vale a raiz cúbica de 22,4. Se você me perguntar agora, eu não sei quanto é que vale isso aqui não, hein? 22,4 elevado a 1/3. Tá. Aqui eu tenho uma propriedade. O logaritmo transforma uma potência em uma multiplicação. Nós pegamos aquele n lá de cima e ele desce. Essas propriedades todas eu já demonstrei em outra aula. Então o logaritmo transforma uma potência numa multiplicação. Aquele 1/3 ele vai descer multiplicando aqui. 1/3 do logaritmo. 22,4 eu já vou escrever como 224 sobre 10. Tá. Agora aqui eu tenho um quociente. O logaritmo transforma um quociente em uma diferença. Vai ficar 1/3 do logaritmo de 224 menos o logaritmo de 10. Agora eu vou lá para a minha tábua de logaritmos. 1/3 logaritmo de 224. Eu venho aqui, ó, e copio. Logaritmo de 224. 2,350248. 2,350248. 2,350248. Logaritmo de 10. Tá, o logaritmo de 10 você tem que saber na ponta da língua. Mas de qualquer maneira eu fiz ele aqui, ó. O logaritmo de 10 é 1, foi aquele que eu fiz aqui, ó. Nós já vimos que o logaritmo de 10 é 1, aqui em cima. Menos 1. Até agora, eu não fiz coisas difíceis. Só usei propriedades do logaritmo. Quando eu digo que não fiz coisas difíceis, eu quero dizer assim, ó, com certeza o que eu fiz até agora foi mais fácil do que tentar calcular no braço essa raiz cúbica aqui. Tá, só que agora tem uma conta a se fazer, mas que não é difícil. 2,350248 menos 1, tá, isso é muito bobo, 1,35 aqui, mais ou menos, e tem que dividir por 3. Agora tem que fazer as contas, mas não é uma conta difícil, uma divisão por 3. Eu vou colar a resposta, deixa eu olhar aqui em cima. 4500827. 4500827. Tá, faz de conta que eu fiz a conta. Que não é difícil, mas com um pouquinho de paciência todo mundo faz e chegaria aí. E para por aí. Essa foi a primeira etapa. A próxima etapa é ir lá na tábua de logaritmos e procurar o número que nós encontramos. Aí você vai lá. Então até agora eu tinha usado apenas as propriedades. Ah não, usei a tábua aqui também, né? O logaritmo de 224 eu peguei da tábua. O logaritmo de 10 eu peguei da tábua. Então eu usei as propriedades e a tábua. 0,4500 e por aí vai. Vou procurar esse número. Não tem. Mas tem um bem parecido aqui. 4500827. Só que tem um 4 ali na frente. Então eu vou partir daí. O logaritmo de 28.189 é 4, aquilo que eu preciso. 28.189.
o logaritmo de 28.189 é isso aqui. Opa, começando com 4. O que eu estou fazendo é como é que se faziam umas contas até essencialmente a invenção da calculadora. Era isso aqui que se fazia. Tá, não é o que eu preciso, né? Aqui eu preciso de 0 e poucos, aqui tem 4 e poucos. Eu vou subtrair 4 dos dois lados. Mas se você fosse um astrônomo como aqueles dois que eu falei ali, você faria exatamente assim. Vou subtrair 4. Tá, só que o 4 que eu vou usar, eu posso reescrever o 4 como logaritmo de 10.000. Ó, o logaritmo de 10.000 é 4. Estou olhando aqui na tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, logaritmo de 10.000 do outro lado. Eu tiro 4. Então tirei 4 dos dois lados. Aqui eu tenho uma diferença de logaritmos. Ah, eu tenho uma propriedade para isso. Olha aqui, ó. A diferença vira o quociente. Eu vou juntar esses dois. 28.189 sobre 10.000 igual a 0,4500827. Espera aí, olha o que aconteceu. Vou fazer mais uma linha só para passar a limpo. Esse 28.000 e poucos dividido por 10.000 dá 2,8189. Né? Eu tenho 4 zeros, então 4 números atrás da vírgula. Acabou. Agora temos que interpretar. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é uma conta difícil, a raiz cúbica de 22,4, sem usar calculadoras. Eu vi que o logaritmo desse número n está aqui, ó, 0,45, mais ou menos, esse número que está aqui, esse 0,45. E eu acabei de ver o seguinte, que o logaritmo de 2,8189 é exatamente aquele número ali. Isso aqui está aqui. Como é que é? Como é que é? O logaritmo do n é isso aqui. O logaritmo de 2,8189 é o mesmo valor. Logo, esse valor aqui, ó, é o n. E quem é o n? A raiz cúbica de 22,4. Eu acabei de fazer uma conta super difícil. Eu acabei de verificar que a raiz cúbica de 22,4 é 2,8189. E não foi uma tarefa difícil. Quando eu digo que não foi difícil, isso com certeza foi mais fácil do que tentar fazer no braço aquela conta. Por isso que os logaritmos foram muito importantes. Com uma tábua de logaritmos e com essas propriedades aqui, você resolve contas bem complicadas de uma maneira mais fácil. Coloca ali nos comentários o que é que você achou do processo. Hoje em dia, demora o quê? 1, 2 segundos, é só o tempo de digitar isso aqui numa calculadora. E olha como é que era antigamente. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.